dia, Wilson. Então, desculpa a falta de tempo aí. Eu peguei fazendo biscoito e aí não sobrou muito tempo. Então, vou te passar o que aconteceu quando eu comecei a fazer os movimentos aqueles do portal que tu me falou, né? Então, eu fiz numa semana, eu fiz 3 vezes. E a primeira impressão que eu tive é que eu tinha que intencionar o que eu queria, que eu estava lidando com uma coisa que era realmente potencial, né? Logo depois eu percebi, deixa eu ver, não me lembro. Eu acho que depois eu fiz umas 2 vezes e eu comecei a ver o símbolo, que é o que está começando a acontecer agora também, né? De novo. Eu ver o símbolo do infinito, como se eu tivesse feito uma conexão e eu estivesse tendo resposta daquilo que eu conectei, né? Quer dizer, é um chamado daqui para lá e um de lá para cá. E eu sempre vejo sinais, assim, vejo muita coisa dessas, assim, ligada, né, à espiritualidade. Então, para mim é bem comum. Então, naquela semana começou a me aparecer, assim, em tudo quanto é lugar, o símbolo do infinito. Energético, né? Energético e até às vezes mais uma coisa mais materializada. Mas então começou a me aparecer o símbolo do infinito, né? Daí eu acho que foi no fim da semana, eu fui fazer antes de dormir. Sim, outra coisa que eu tinha percebido foi que a proteção na casa, assim, quanto a influências, né, externas, que é uma coisa que eu sofro muito também, que eu sinto muito, assim, né, os sentimentos das pessoas, assim, né, aquela coisa que fica incomodando a gente, negativa, assim, energias que querem interferir, né, na vida da gente, assim, eu senti bastante proteção com referência a isso aí. Daí aquela noite que eu fui dormir, eu terminei de fazer e estava pensando aí no meu irmão, na minha mãe, que recente tinha falecido, inclusive, e a minha mente, assim, parece que foi puxada, assim, do meu pensamento, né? Eu me lembro bem direito aquele momento que eu abandonei os pensamentos, assim, fui para outro lugar e eu me vi, tive uma visão minha caminhando para fora da casa aqui, né? Indo em direção ao portão, na minha garagem aqui, saltitante, assim, né? Eu não tinha problema nos pés, não tinha nada, e eu tava bem livre, solta, assim, né? Com o dedo fazendo círculos no ar. E eu era bem leve, assim, sabe? Bem alegre. Coincidentemente, naquela semana, não sei se você lembra que eu até te relatei, eu fiz a oficina dos tambores, né? Para chamar o animal de poder do tambor e para consagrar os tambores. E eu recebi o cervo, né? O cervo, que é um animal exatamente assim, né? Leve, como é que eu posso dizer? Assim, livre, né? Mais solto, então foi uma coisa que teve aí essa ligação, né? De eu ter recebido ele ali durante a cerimônia, e aí eu fui naquele transe ali, né? Ele leva a gente para passear na floresta, né? Para conhecer ele, então como ele se movimenta, como ele é ágil, como ele, né? Então, uma coisa muito bonita. E então eu tive essa visão, né? De eu indo assim, fazendo círculos no ar, e eu fiquei perdida nessa visão. E
e de repente surgiu um triângulo assim na minha frente, um V, né, com a ponta voltada para mim, um V. Do lado de fora do V era tudo escuro, né, e do lado de dentro do V, então eu vi chegar 3 seres e extraterrestres, né, o ombrinho baixo, assim, né, sem cabelo, cabeção, assim. Um vinha na frente, assim, bem próximo da ponta do triângulo, bem de frente para mim, assim, e os outros 2 atrás. E o fundo eu via que tinha uma coisa, como se fosse, assim, uma claridade, uma coisa, assim, como uma nave, dava uma impressão de cenário, assim, sabe? Daí eles se aproximaram, assim, aquele da frente não falou, né, a gente vê nitidamente que não foram palavras, mas ele me disse, como é que tu tá? Quando ele me disse isso, isso foi uma coisa que sempre me disseram, né? Eu sempre escuto isso da espiritualidade, sempre escutei como é que tu tá, como é que tu tá, como é que tu tá. Porque sempre me mostra que é alguém da espiritualidade que está prestando atenção na vida da gente e que está querendo o bem da gente, como um guia, um mentor, né? Que olha pela gente, que faz a gente se sentir assim, que a gente tem um amparo, né? Dentro de uma disciplina, dentro de um chamado, né? É assim que eu sempre recebi essa questão, né? Então ele chegou para mim e disse isso, né? Como é que tu tá? Quando ele falou isso e eu percebi que então isso vinha dos extraterrestres, que não é a primeira vez que eu percebo que no fundo de toda espiritualidade tem esses seres extraplanetários, né? Eu percebi que eu não podia responder, porque se eu respondo eu corto a conexão, né? Então eu fiquei atenta à conexão e fiquei percebendo como eu estava, né? Não respondendo, fiquei num estado que interessava mais manter a conexão, que é o que eu aprendi nesse tempo aí, né? Daí eu vi, nesse segundinho que eu fiquei atenta, aí que é a importância da coisa, né, de eu não responder, nesse segundo que eu fiquei atenta à conexão, eu vi que tinha uma outra energia vindo por trás de mim, como que fazendo uma leitura, assim, né, nas minhas costas, assim, na minha cabeça, atrás, assim, claro, eu estava deitada, né, e aí o que me veio foi ainda não. Quer dizer que é uma coisa também que eu ouço há muito tempo, assim, uns 20 anos, né, ainda não, hoje não. Que é que as coisas ainda, muita coisa ainda me prejudica, muita coisa ainda me faz mal, muita coisa ainda eu não consegui superar, né, de certas coisas que eu passei. Então, e aí, depois que eu vi isso aí, depois que disseram isso aí, a coisa se foi, assim, né, eu só percebi que realmente ainda tinha coisas que me faziam mal. E aí ficou isso aí no ar e a imagem se foi, né? E depois aí, né, nos dias que passaram ali, eu tive algumas percepções, assim, de presença dos seres extraterrestres, né? Mas não é uma coisa assim que chega a ser a presença. São formas que aparecem, assim, só no campo da visão espiritual mesmo, né? Tipo como se eles estivessem como dando um recado que eles estão presentes, né? Então não é a presença real deles com toda aquela imponência do momento que o momento merece, né? Porque às vezes tu tá ali no dia a dia cozinhando, fazendo e é uma coisa que não tem a mesma vibração, né? Então tu só vê essas coisas, essas mensagens rápidas assim, né, que são colocadas, mas que tu vê que a presença deles que aparecia, assim, né, imagens, coisinhas rápidas, assim, que mostrava a presença deles, né. E aí depois eu fiz mais algumas vezes, assim, pensando na proteção da casa, né, e depois realmente eu não fiz mais, porque são muitas coisas que a gente tem aí para fazer, e aí eu meio que dei uma abandonada nisso aí, né. E com o GANS, até agora, eu tive aquelas dores que eu te falei, né, aquelas dores de cabeça,
Só que eu tive, enquanto isso acontecia, assim, eu tinha nítida impressão, como tu mesmo falou, que era uma coisa assim que eu tinha que dar atenção, uma coisa que vinha muito forte, assim, porque, como eu te falei, o meu filho tá saindo de casa, né? Então vem muitos medos, muitas coisas, assim, mas eu tenho muita consciência de que a gente tem que superar essas emoções, dominar, porque como a gente aprende no quarto caminho aí, né? O maior aprendizado é tu não deixar vir as emoções negativas, né? É tu transmutar mesmo. E a gente já lida com isso há algum tempinho já, né? Então, tu vê que depois disso existe uma outra perspectiva, né? No momento que tu... É uma espécie de supressão, né? Tu suprime uma ansiedade, uma coisa negativa, e depois tu vê que existe vida depois daquilo, né? E... Então me veio nesses momentos ali, esses 2, 3 dias, assim, que ele me falou que realmente ele estava com um apartamento alugado, que ia sair, né? Eu entrei numa vibe, assim, de perceber as coisas como um movimento que realmente tinha que ser, sem chamar medos, negatividades, inseguranças, assim, sabe? Que era uma coisa que eu já vinha trabalhando nos 6 meses, porque ele já tinha me falado isso. E aí eu comecei a perceber uma dimensão das coisas, como eu não tinha visto, assim, sabe? Como se eu conseguisse, é bem estranho de dizer, mas como se eu conseguisse perceber num momento, assim, o que é que estava por trás daquilo, sabe? Como se fosse um passado, presente, futuro, o que tinha que ser realmente. Uma coisa muito forte, assim, de uma ordem que estava estabelecida ali, sabe, do que eu tinha que seguir nas questões sentimentais, emocionais, vibracionais, uma coisa que se impôs ali, assim, sabe? E eu, assim, nesses dias, até agora, assim, tenho muita energia, muita criatividade, estou colocando, assim, 1000 projetos para frente, né? E assim, eu sinto assim também a sincronicidade com as coisas e com as pessoas, sabe? As percepções de quando são mais corretas, quando eu tenho que estar naquele momento, naquele lugar, com a pessoa certa, buscando a outra pessoa, né? Que nem hoje, por exemplo, eu decidi fazer um suco do Erapronobis, né? Que meu irmão disse para não tomar tanto suco verde de manhã, né? Por muito sensível, prejudica um pouco o estômago, muito forte, agora no frio. Mas eu senti vontade de fazer o suco do Erapronobis. Eu tava procurando, faz tempo que eu não acho minha chave dentro de casa. E eu disse, não, eu vou ali hoje, né? Então, eu ali achei minha chave, né? E eu tava no momento pensando justamente que eu queria estar ali, assim, sabe? Então, umas sincronicidades, assim, que tu vê que a gente tá dentro de uma coisa, assim, mais segura, sabe? Uma coisa mais programada. Então eu tô sentindo isso muito forte, assim, né? E ontem à noite, que foi o primeiro dia que eu coloquei o copo 1, né? Coloquei um, então, como eu te falei, de tarde embaixo do filtro, que eu cheguei a ver o ventilador, só que não vi no teto e vi mais para baixo no filtro, assim, na minha altura, né? E eu vi ele numa estrutura diferente, mais escura e mais para baixo, assim, né? Mas eu cheguei a ver o movimento dele. E daí botei um do lado da minha cama no bidê. E ontem à noite, nossa, eu não consegui dormir. Eu acho que eu fiquei uma hora assim, sabe, tendo percepções, sabe, coisas que vinham, vozes, inclusive com a tua voz também, muita coisa. Não sei se tu também se sentiu assim de noite, ou se era tu que estava em algum trabalho aí, né? Mas eu percebia muito assim o teu tom de voz, assim, sabe, a tua presença, assim. E eu sentia que tinha uma coisa muito forte trabalhando ali no quarto. Então eu via imagens, eu vi duas personalidades feias que me parece que foram tiradas do meu quarto, sabe? Eu não sei a que nível que isso acontece, né? Pode ser um miasma que estava ali depositado já, porque ali, quando eu vou dormir, quando começa duf, 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 a minha cabeça, assim, sabe?
o ouvido, né, latejar, e eu sinto aquela influência que às vezes eu tenho que levantar. Pode rir da minha sonoplastia. É bem assim. Meu filho mesmo faz os pedidos. Como é que é, mãe? Eu repito, duf, duf, duf. E às vezes eu tenho que levantar, acender vela, rezar, né? Me perturba muito. Então a gente não sabe até que nível isso termina, né? Porque não que vá se interromper e vai acontecer um milagre, mas provavelmente alguns miasmas disso ficam ali, né, no quarto. Então eu vi os dois momentos bem perceptíveis, assim, como se fosse um corpo de um ser, um corpo, assim, com uma cara meio feia, assim, né? Uns dentes, assim. Aquilo foi retirado do meu quarto, né? E num outro momento também uma outra coisa foi retirada, né? Como se fosse uma outra personalidade, assim. E muita coisa, muitas vozes. Uma hora eu me senti como que, não meio que saindo do meu corpo, sabe? Mas vendo todo o potencial de eu deixar tudo que estava ali num outro plano e sair para fora, assim, pela minha cabeça, umas coisas muito esquisitas, sabe? Coisas que eu não conseguia ter a percepção real. Então era muita miscelânea de informações, assim, que eu não conseguia digerir, sabe? Ver o que era o que. Então as coisas mais nítidas eu consegui distinguir, mas eu via que tinha muita voz, muita coisa, muita atividade, né? Até pensei, será que isso é bom ficar aqui no meu quarto, né? Me rebolei antes de dormir. Mas então foi isso aí. Por enquanto, né, é o que eu tô percebendo.